Olá, todos e todas, boa noite. Eu sou Jorge Polena, estou aqui para mais uma transmissão para todos que vão nos acompanhar ao vivo, vão nos acompanhar depois. Hoje, na verdade, eu vou tratar sobre essa proposta que eu considero vergonhosa, que está em curso no Senado, também sendo debatido no Congresso Brasileiro, para perdoar os golpistas do 8 de janeiro. Olha, eu fiquei revoltado quando eu li na quarta-feira, 30 de abril, no fim da tarde, eu li no Brasil 247, né, uma postagem em que, vou ler aqui para vocês, em que o senador, né, pelo PT, atualmente pelo PT, mas líder do governo, Randolfo Rodrigues, dizia que a proposta que está sendo construída no Senado, por meio de um projeto de lei encaminhado pelo senador de Sergipe, Alessandro Vieira, para perdoar, para dar uma pena mais suave para os golpistas, para os bagrinhos, particularmente para os bagrinhos, ele disse o senador Randolfo Rodrigues, é uma mão estendida para a conciliação nacional. Olha, sinceramente, eu fiquei assim muito, muito decepcionado, muito entristecido, e imediatamente eu postei nas minhas redes sociais que essa proposta de conciliação é a proposta de conciliação da vergonha, da falta de vergonha na cara. Eu não posso traduzir isso de outra maneira. Falta de vergonha na cara. E por que falta de vergonha na cara? Porque ela está partindo do parlamento brasileiro, está partindo, né, com a defesa, inclusive, sendo apresentada por senadores como líder do governo, Randolfo, para aqueles que atentaram contra o parlamento brasileiro. Mas eles tinham que ter pelo menos um mínimo de vergonha, né? Mínimo de vergonha na cara, porque o que os fascistas fizeram no 8 de janeiro, por tudo que foi feito durante o governo de Bolsonaro, e o que fizeram, né, particularmente no 8 de janeiro, naquela ação, né, que todos nós assistimos, deprimente, uma vergonha nacional, tudo aquilo, eles atacaram, não atacaram apenas o governo, nem apenas o Supremo Tribunal Federal. Eles atacaram também, invadiram as instalações do Congresso Nacional. Olha, os parlamentares, se fossem corretos, se fossem pessoas que tivessem o mínimo de dignidade, se dessem ao mínimo de respeito, eles deveriam nem aceitar nenhuma proposta apresentada pelos fascistas, como fez o Bolsonaro, fez lá os deputados fascistas, e no parlamento, no mandato anterior, a proposta apresentada de anistia do major Vitor Hugo, que nem foi reeleito, era o líder do governo de Bolsonaro, do Goiás, do PSL de Goiás, depois foi para o PL. A proposta de anistia foi apresentada na legislatura anterior, no final da legislatura anterior, para dar uma anistia para todos os atos do dia 30 de outubro de 2022, quando foi o dia da eleição do segundo turno, quando começaram aquelas arruaças, né, com o fechamento de rodovias, com tentativas de derrubaram, né, torres de eletrificação. Da partir dali foram para portas de quartéis. Então, o projeto original do Vitor Hugo, do deputado Vitor Hugo, era para dar uma anistia para essas pessoas. Nem sequer pegaria o ato do 8 de janeiro, a redação original. Mas essa nova legislatura, a legislatura que tomou posse em 1º de fevereiro de 2023, ela não podia aceitar isso de maneira alguma. Não poderia ter aceito isso, porque o parlamento foi atacado. Então, aquele projeto de lei que estava em curso do major Vitor Hugo, como ele não foi reeleito, automaticamente ele teria que ir para o arquivo. Para o arquivo, sabe? E nunca mais discutir isso. Mas não. Os deputados, né, dessa nova legislatura, da legislatura atual, ressuscitaram. Quem ressuscitou foram os deputados do PL, né, que é o partido que tem a maior representação de fascista declarado do país,
mas há fascista também em outros partidos, em muitos outros partidos, e se debateu, ficou se debatendo se daria anistia ou não, se essa anistia deveria ser estendida a Bolsonaro, aos mandantes, a todos. Não tem menor fundamento. Nós já chegamos a discutir isso, eu já discuti isso em diversas oportunidades. Eu debati isso, né, com meus colegas no Instituto dos Advogados Brasileiros, apresentaram pareceres, parecer da Comissão de Direito Constitucional, parecer da Comissão de Direito Penal, parecer da Comissão de Criminologia. Todos nós analisamos cientificamente que não tem base constitucional anistia para esses atos que culminaram no 8 de janeiro. Não tem. Por uma razão muito simples que todos vão entender. Tem vários argumentos jurídicos que foram apresentados. Mas o argumento mais importante de todos eles e o mais claro: todas as ações que culminaram no 8 de janeiro de 2023, tinha como um objetivo fundamental revogar a Constituição de 1988 e implantar uma ditadura no Brasil. Então, se foram atos que atacou ao final, seu objetivo principal, a Constituição, é inadmissível. Qualquer projeto de lei dessa natureza vai ser inconstitucional, porque é um projeto de lei para anistiar atos que atacaram a Constituição. Então, isso nós já debatemos, o mundo jurídico já debateu isso com profundidade, diversos juristas já têm se posicionado sobre isso, diversos juristas, ministros do Supremo Tribunal Federal, né, de uma forma colateral, não de forma aberta, que eles não podem falar de forma aberta porque eles vão julgar, já deixaram claro que esse projeto, qualquer anistia ser concedida para esses atos golpistas, vai ser declarado inconstitucional no Supremo Tribunal Federal. Mas, no Brasil, aí que vem o ponto dessa live, que eu quero discutir nessa nossa transmissão, muito mais do que a questão jurídica, que eu quero discutir é exatamente, né, os problemas que nós temos no Brasil. O que causa, o que possibilita, né, essa vergonha, volto a dizer, essa vergonha, inclusive de parlamentares, né, do PT, né, de apoio ao governo, que foi atacado, que deveria ter sido destituído, eles queriam destituir, defender um perdão, não importa para quem seja que seja para os mandantes, os financiadores, que eles dizem que não vai ser para esse grupo, nem para os grandes executores, mas seria para os bagrinhos. O argumento moralista de que as penas que estão sendo aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal são muito altas, são desproporcionais, né, para as pessoas que estavam ali envolvidas, todas estavam ali, todas. Aqueles que não estavam, por acaso, como já aconteceu casos de pessoas absolvidas. Né? Mas aquele coletivo ali tinha um objetivo. Qual era o objetivo daquele coletivo do dia 8 de janeiro? Não importa quem seja que esteja ali à frente. Não importa que seja o boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Nádia, Otília, querida Nádia, muito obrigado aí por estarem acompanhando aqui a nossa transmissão. Então, todas aquelas pessoas que estavam ali, todas, elas tinham um propósito. E isso fica muito claro. Vejam, nas portas de quartéis de outubro de 2022 até o dia 9 de janeiro de 2023, haviam agrupamentos nas portas de quartéis no Brasil todo. Em particular, em Brasília, lá no comando militar, lá no quartel, que eles chamam de Forte Aparte, do Exército. Estavam ali. Todas aquelas pessoas que estavam ali estavam pedindo, todas, pedindo de todas as maneiras, seja, inclusive com falsidade, com orações, com tudo. O objetivo deles era não permitir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomasse posse. Se permanecesse o governo que foi derrotado nas urnas, o governo de Bolsonaro. Esse era o propósito de todas aquelas pessoas. Ali não tinha nenhuma pessoa inocente. O objetivo deles era impedir a posse do presidente Lula. Estavam nas portas de quartéis porque eles estavam pedindo que houvesse uma intervenção militar, um golpe militar, para que o presidente Lula, o vice Alckmin, não tomasse posse. Toda aquela movimentação. Isso caminhou,
desde outubro, dia 30 de outubro de 2022. Muito bem. Independentemente das ações de Bolsonaro, nós podemos comentar, que já está respondendo criminalmente, né, Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, o Anderson Torres, o Mauro Cid, todas essas pessoas que participaram dessa organização, pensaram tudo isso, orquestraram tudo isso, lideraram tudo isso, já são réus. Vão responder, já estão respondendo criminalmente, está sendo assegurado a eles o contraditório na defesa. Mas o que eu quero me ater aqui com muita clareza é com essa falsidade, com essa mentira, com esse falso moralismo no Brasil, muito típico da classe dominante brasileira, volto a dizer. Por isso eu quero tratar nessa live aqui especificamente a causa, o porquê disso ocorrer no Brasil. Então, essa classe dominante brasileira, que durante toda a história do Brasil vai sempre conciliando. Nós, no Brasil, vamos sempre perdoando, vamos sempre deixando para trás aqueles que fazem os malfeitos. Na verdade, nos dedicamos apenas no Brasil, quando falo dedicamos, é a classe dominante do país, se dedica apenas a punir os negros que foram escravizados, que são criminalizados até hoje no Brasil. Um negro que está na rua, a polícia vai lá, está desconfiando, está num carro, para o carro, faz o perfilamento racial porque é negro. Então, os negros, as penitenciárias estão lotadas de negros. Então, para negros não tem perdão. Para negros nunca teve perdão. Quando acabou a escravidão, ninguém se preocupou em assegurar aos ex-escravos, uma oportunidade de trabalho digno, um pedaço de terra para plantar num país que tem tanta terra. Nunca se preocuparam, ao contrário. Continua-se o processo de exploração e o processo de criminalização dessas pessoas da mesma forma que se davam durante o período da colônia e do império, durante todo o período escravagista brasileiro. Todo ele não mudou absolutamente nada. Então, para a maioria do povo brasileiro, não tem perdão, tem cadeia. E dura. Presídios abarrotados de pessoas, muitas, basicamente, a maioria das pessoas por crimes patrimoniais, algumas até por crime que eu tenho falado, crime de bagatela, crimes em consequência de um Estado famélico, mas as pessoas estão presas. Estão presas, cumprindo pena, às vezes, mais do que deveriam cumprir. Ao contrário do que os fascistas dizem, né, que as pessoas têm as saidinhas, não pode ter saidinha porque sai para roubar. Isso no Brasil isso não pode. Ter saidinha, sair do presídio, quem está no regime semiaberto, não pode sair do presídio. Não tem perdão. Tem que ficar preso, apodrecendo no presídio. Mas aqueles que estavam lá no 8 de janeiro, que saíram do Forte Apache, todos eles, muitos, antes saíram das suas cidades, como essa senhora do batom, com intenção, ela saiu da sua cidade com intenção de participar daquele ato golpista para derrubar o governo do presidente Lula, que já tinha tomado posse. No dia 1º de janeiro. Então ela saiu da cidade dela, como milhares saíram de diversas cidades do Brasil e foram para lá e encaminharam para aquela ação de destruição. Era uma ação de conspiração que era explodir em todo o Brasil, por todo o país, começaria em Brasília e se espalharia por todo o país. O país perderia o controle. E aí, com a perda do controle, o que eles queriam? Uma intervenção militar até o Bolsonaro voltar dos Estados Unidos e assumir o governo. Isso já está claro, já está demonstrado na ação penal em curso. Mas aquelas pessoas ali, então, elas tinham uma intenção, um objetivo de derrubar o governo do presidente Lula. Por conseguinte, eles atacaram as instituições do Estado brasileiro, atacaram o governo eleito, atacaram o Supremo Tribunal Federal e atacaram o Parlamento brasileiro. E atacaram, sobretudo, a Constituição Federal, que não admite esse tipo de ato. Então, foram presos. O golpe não deu certo. Se tivesse dado certo, nós não estaríamos aqui. Nós vencemos 2 vezes nesse processo. Vencemos eleitoralmente e vencemos, né,
em não permitir que esse golpe fosse adiante. Então foi uma dupla vitória, uma eleitoral e uma outra política. Então, não tinha inocente ali. Mulheres que estavam ali não eram mulheres inocentes. Idosos que estavam ali não eram idosos inocentes. Homens que estavam ali, jovens que estavam ali, não eram inocentes. Todos tinham propósito. Uns com uma ação mais efetiva, outros na retaguarda, mas estavam participando daquele ato, um ato golpista. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal começou o julgamento exatamente por essas pessoas que foram presas naquele dia. No dia 8 de janeiro, ou no dia 9 de janeiro, ou depois, porque deixaram ali, né, suas digitais, filmagens que foram feitas, eles próprios se entregaram, produziram provas contra si. Não quero dizer que eles sejam pouco inteligentes, não quero dizer, porque aquela ação de se filmar é que eles tinham a convicção de que eles ganhariam aquela disputa que ele se apresentou. Eles foram para um combate, para um embate, e eles tinham a convicção. Por isso eles estavam filmando, registrando, para incentivar outros pelo Brasil afora a fazer a mesma coisa em outras cidades do país. Essas pessoas produziram prova contra si, essas foram presos preventivamente. Essas pessoas estão respondendo a processos criminais, alguns já foram condenados, com penas que variam de 17 anos a 12 anos. É mais ou menos assim que tem sido aplicado as penas. São vários crimes. Nós estamos falando de crimes, organização criminosa, nós estamos falando de 2 crimes contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Nós estamos falando de crimes contra o patrimônio público, patrimônio tombado. Então são crimes sérios. Os crimes contra o Estado Democrático de Direito são crimes seríssimos. Esse assunto, a partir do momento em que foi debelado o golpe, deixou de ser um assunto político e passou a ser um assunto jurídico. Por quê? Porque nós estamos diante de violações ao Código Penal brasileiro. Pela Constituição do Brasil, o poder que cabe decidir com relação à aplicação das leis diante de um ato criminoso é o Poder Judiciário. Isso não é coisa do Parlamento, isso não é coisa do Poder Executivo. O Poder Executivo até tem uma participação por meio da polícia em fazer a investigação policial. Mas não é o Poder Executivo que condena, não é o Poder Executivo que pede o processamento. O processamento se dá por um órgão independente dos 3 poderes, que é o Ministério Público, que é o órgão que é o autor da ação e que propõe a ação penal. Então está sendo respeitado o devido processo legal, aquilo que prevê a Constituição, num país minimamente democrático, como que é o caso do Brasil. Então, o Supremo Tribunal Federal se reuniu, todo o tribunal, não foi uma turma como é agora, todo o tribunal, os 11 ministros, para analisar como seria, qual o tratamento que seria dado para esse caso. Porque é a primeira vez, diante da Constituição de 1988 e depois também da revogação da Lei de Segurança Nacional, que o tribunal se debruçou para aplicar esses crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então tinha que saber, inclusive com um crime que tinha uma multidão, várias pessoas com um único propósito, volto a dizer, um propósito golpista. Um propósito golpista. O Supremo Tribunal Federal se reuniu, gostando ou não gostando, é assim que funciona, é o órgão encarregado de deliberar a respeito do processamento. E entendeu, fixou, né, que os crimes que deveriam ser, inclusive, que deveriam se aplicar, os 2 crimes ao mesmo tempo, o crime, não havia absorção de um crime pelo outro, na verdade estou falando do crime de abolição do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado. Então, os 2 seriam aplicados separadamente. Entendeu também o Supremo Tribunal Federal que, na verdade, diante desse concurso de crimes, concurso material de crimes, foram vários crimes que foram cometidos, que eu citei aqui, seriam aplicados todos de uma vez só. Cada um, e as pessoas iriam responder, todos eles iriam responder por cada crime cometido, e não
por uma ação apenas aplicando-se, né, num concurso formal, uma única, a pena maior com uma agravante. O Supremo decidiu isso também. Se o Supremo Tribunal Federal decidiu, o plenário fixou a sua jurisprudência. Eu não estou aqui defendendo nada em desacordo com a Constituição, nada em desacordo com a lei. Não estou pedindo aqui vingança, nada disso. Eu estou me fundamentando, me baseando. Eu sou advogado, eu tenho responsabilidade. Eu não sou da escola punitivista, ao contrário. Mas, nesse caso, é um caso muito, muito sério, porque essas pessoas queriam instituir no Brasil uma ditadura. Queriam revogar, queriam derrubar um governo que venceu nas urnas, queriam implantar no Brasil uma ditadura. Isso é muito sério, isso não tem perdão, porque, na verdade, eles iriam revogar a Constituição de 1988 se eles fossem vencedores. Então, não é uma coisa qualquer. Não é um crime qualquer. Não é um crime qualquer. Nós não estamos falando de um crime qualquer. Nós estamos falando de um crime muito, muito grave, porque é um crime que atenta contra a organização do Estado brasileiro. Gostando ou não gostando, com a classe dominante que a gente tem. Com essa classe dominante que propõe acordos e persegue negros e pobres. E que bota, por exemplo, permite que Collor de Mello, um corrupto condenado, possa cumprir a pena em casa. Essa é a classe dominante. Então, dentro dessa regra do jogo, essas pessoas cometeram um crime muito grave e não pode ser perdoadas pelo parlamento brasileiro. É isso que eu estou revoltado, eu estou indignado, tenho uma indignação grande com isso, não sou só eu, são diversos cidadãos brasileiros que estão revoltados, indignados com essa proposta, seja anterior, uma proposta de anistia que foi aceita, não foi aceita ainda, mas foi apresentado na Câmara sob chantagem por parte dos fascistas, tem que colocar isso, foram os fascistas do PL que estão apresentando esse projeto de anistia, e agora o mais grave é que no Senado está sendo construído um projeto de lei que eles chamam para dar perdão para os bagrinhos, porque a pena, segundo, né, esse projeto de lei que está sendo construído no Senado, foi muito alta para os bagrinhos. Pô, mas, sinceramente, as pessoas sabiam o que estavam fazendo. Então, o que acontece? Se essas pessoas vierem ter uma pena, se for definida uma pena menor para essas pessoas, eles falam que a dosimetria não foi justa, não foi adequada a dosimetria da pena. Mas eu quero dizer o seguinte: dosimetria da pena, quem aplica é o Poder Judiciário. Só o Poder Judiciário é que tem essa atribuição constitucional de estabelecer a gradação, a dosimetria de uma pena. Isso é feito seguindo exatamente o que estabelece o Código Penal brasileiro, que tem as etapas de aplicação da pena. São 3 etapas que se chega para chegar a uma pena final. Isso não é papel, sinceramente, do governo, isso não é papel do parlamento, isso é papel dos juízes. Então, nós não estamos diante de uma questão política. Eles estão querendo tratar de um assunto criminal, de um assunto jurídico, como um assunto político, o que não é. Volto a dizer, ocorreram violações ao Código Penal brasileiro. Ao Código Penal brasileiro. Essas pessoas tinham plena consciência. Eu não vejo ninguém pedir dosimetria, né, justa, aplicação justa para crimes famélicos, para crimes patrimoniais, para crimes decorrentes da pobreza e da miséria no Brasil. Eu não vejo essas pessoas pedirem. Ao contrário, eu vi essas mesmas pessoas, esse mesmo grupo fascista, que está sendo condenado severamente, tem que ser condenado severamente pela gravidade do crime que cometeram. Essas pessoas, esse mesmo contingente, foi o mesmo contingente que se insurgiu e solicitou e pediu que fosse mudado a lei de execução penal com relação à possibilidade que os presos em regime semiaberto tinham de poder sair 4 vezes ao ano para visitar suas famílias, dentro de um processo de ressocialização. Diziam, não podem sair, tem que ficar na cadeia, porque se sair, vão cometer crimes. Alguns cometem crimes, sim, mas não é a maioria das pessoas. Aqueles que cometem crimes vão voltar para o regime anterior, o regime
perdem a progressão e voltam para o regime mais duro, mais severo. Mas essas pessoas que agora querem ser perdoadas e dizem que são mães de família, que são avós, que são velhinhas que estavam com Bíblia, essas pessoas são aquelas mesmas que acham e entendem que o preto tem que ser preso, que o preto é ladrão. É uma visão racista, uma razão racista, e o racismo é aberto no Brasil. Essa história de dizer que o Brasil não é um país racista, convenhamos, é uma mentira. É uma mentira. Basta ver o que faz a polícia, nas ações policiais. É um ato de racismo puro. Basta ver o que vemos nos prédios, né, dos edifícios. Né, elevador social, né, e elevador de serviço. Não precisa dizer nada. Então, essas pessoas agora têm a defesa. A sociedade brasileira, o parlamento brasileiro, o líder do governo Lula, que fala da paz nacional, o Randolph, senador Randolph, esquece, está pedindo agora que as penas para essas pessoas sejam reduzidas, para que essas pessoas possam sair da cadeia, não terem as condenações. Eles dizem, não, isso não vale para Bolsonaro, isso não vai valer para Braga Neto, vai valer somente para os bagrinhos. Só que tem um detalhe. E aí que eu quero agora frisar bem com todos vocês. A grande luta política que nós travamos no Brasil, e o governo do presidente Lula parece que não entendeu ainda. O presidente Lula não entendeu isso no seu governo 1 e 2. Foram governos, que, a meu modo de ver, muito bons para o Brasil. Mas o presidente Lula não entendeu qual é a luta política que nós temos no Brasil. Não entendeu. Por que digo isso? Porque ele não fez no seu governo 1 e 2, e não está fazendo no seu governo 3, mesmo com todas as dificuldades políticas que eu sei que o governo do presidente Lula tem e teve nos anteriores, mas é isso que é a causa que eu vou falar agora, por isso que ele teve dificuldades no passado e no presente, por isso que ele foi preso também, ficou preso 580 dias, a presidenta Dilma caiu, né, indevidamente, foi derrubada também por causa do que eu vou falar agora. A grande luta que a gente trava no Brasil é que o Brasil, nós somos formalmente um Estado, um país chamado e considerado independente. Porém, a classe dominante do Brasil não tem compromisso com o país. Não tem. Desde a fundação desse país em 1822. Nunca teve compromisso com o país. Nunca teve. Seja na fundação, já falei isso, quando o Brasil foi fundado pelas mãos, olha, os brasileiros lutaram pela independência do Brasil, para expulsar os portugueses. Mas na hora de formalizar a independência foi feita por um português, ou seja, o Partido Português acabou, ao final, vencendo o Partido Brasileiro, e por traficantes de escravos. Pessoas que não têm nenhum compromisso com o ser humano. Viviam de comercializar seres humanos. Essas mesmas pessoas do passado são as que estão no presente. Passam pelo Império, pela República e estão até aqui. Essas pessoas nunca tiveram compromisso com o Brasil. Sempre pensaram somente em si e deixaram o Brasil de portas abertas para os interesses colonialistas e os interesses imperialistas. Quero lembrar isso. Seja na colônia, seja no Império e seja em todo o período republicano. Ou seja, há brasileiros comprometidos com o país, mas a classe dominante do Brasil não tem compromisso com o Brasil. São intriguistas, entregam as nossas riquezas. Entregaram na colônia, volto a dizer, no Império e continuam entregando na República. Basta vocês verem, só para lembrar, um episódio bem recente, da lembrança de todos. No governo de Bolsonaro, o Brasil entregou a base de Alcântara, no Maranhão, para os americanos poderem operar com exclusividade. Nós nem podemos entrar lá. Só quem pode entrar lá, na verdade, para lançar mísseis, são eles, desde que nós podemos lançar mísseis, desde que nós viemos a comprar todos os componentes dos Estados Unidos. Nós não podemos, por exemplo, fazer um acordo de parceria com a China, que é parceira do Brasil nos BRICS, não podemos fazer com a Rússia, que é parceira do Brasil nos BRICS, não podemos fazer com a Índia, que é parceira do Brasil nos BRICS, nós podemos somente lançar mísseis, foguetes, com tecnologia norte-americana. Isso é intriguismo, isso é entregar. É tal do acordo de salvaguarda tecnológica.
assinado no governo de Bolsonaro e gestado no governo de Michel Temer. Ou seja, são aqueles que não são patriotas e são chamados entreguistas. Vejam a questão do petróleo. A questão do petróleo, eu fiz uma transmissão aqui no meu canal domingo passado com o Guilherme Estrela, que nos contou toda a história do petróleo no Brasil e toda a nossa luta para poder explorar o petróleo no Brasil. E nós não conseguimos até hoje ter soberania energética no Brasil, porque a energia brasileira, o petróleo brasileiro, né, nunca nos pertence, pertence aos interesses estrangeiros, mesmo que a gente tenha Petrobras. Então, a primeira luta, que parece que o presidente Lula não entendeu, é a luta contra o imperialismo. A segunda grande luta que nós não vencemos no Brasil são dos caudilhos, é contra os caudilhos. Quando eu falo caudilhos, para que todos possam me compreender, são os chamados coronéis. E quando eu falo os coronéis, eu estou me referindo coronéis que são senhores feudais. Aí muitos vão falar, mas o feudalismo não se aplica ao Brasil. Se aplica sim. No Brasil se aplica esse regime da força. Antes da chegada da família real portuguesa no Brasil, quem controlava o Brasil, na verdade, eram os filhos dos portugueses, daqueles que vieram para cá. Esses filhos de portugueses eram que ocupavam as grandes extensões de terra no Brasil, se apropriaram dessas terras do Brasil. Eles eram os homens mais fortes, davam segurança e proteção. Isso é o senhor feudal. Isso é o feudalismo. E tinha ali escravos trabalhando para eles. E depois, com a República, com o fim da escravidão, passaram a ter, em alguns casos, servos trabalhando para eles, sejam negros ou então estrangeiros pobres que vieram para cá e trabalhavam como meeiros. Ganhavam um pedacinho de terra para plantar para eles, tirar para eles, e, por conseguinte, eles tinham, para eles próprios, né, a maior parte, toda aquela exploração ia para esses senhores feudais. É assim. Então, nós estamos falando do latifúndio, que também não foi resolvido no Brasil. Veja aí Ronaldo Caiado, representante da UDR. Veja aí o agronegócio. Veja aí todos esses caras, né, do agronegócio, de interesses que não querem fazer reforma agrária no Brasil, não querem permitir que o MST possa ter um pedacinho de terra, não permite, né, que possa ter reforma agrária de terras que não são produtivas. Então, parece que o presidente Lula também não compreendeu. Então, eu estou falando de imperialismo, estou falando agora de feudalismo, que no caso estou me referindo ao latifúndio. Nós não resolvemos esse problema ainda, apesar do Brasil ser um país urbano. Mais de 80% da população brasileira vive. O Haroldo Leite, boa noite, seja bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, Haroldo, muito obrigado. Obrigado aí pelo comentário hostil. Obrigado, Haroldo. Mas pode assistir aí, para ver se alguma coisa que eu falo pode te ajudar a você a compreender. Esse canal tem o objetivo disso, de criar uma reflexão. Eu estou falando nesse tom de indignação, porque esse assunto de perdão para fascista realmente é para causar indignação. Então, o presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores, grande parte do campo progressista, popular e progressista no Brasil, ainda não compreendeu essa luta. Essa luta que tem o imperialismo e tem o fascismo, né, e que hoje, né, tem também como representação aqueles senhores que escravizavam, escravos, né, que eram traficantes de escravos no Brasil, esses senhores, na verdade, esses senhores são aquilo que nós podemos falar hoje do mercado financeiro, da Faria Lima, dos banqueiros. Por quê? Eles não têm nenhum compromisso. Eles, da mesma forma que eles ganhavam dinheiro no passado, explorando o tráfico de mão de obra, eles hoje exploram todos nós sem trabalhar, né, com investimentos em bolsa de valores, comprando barato, privatizando as riquezas do país, do nosso povo. Então, é o mesmo grupo que está aí hoje. Esse grupo está dentro daquilo que eu falo dos imperialistas. Então, parece que isso não ficou claro. Não ficou claro para o nosso campo, né, que a nossa luta é contra o imperialismo, contra o feudalismo e contra o fascismo. Quando eu falo isso, não sou eu que estou falando. Volto a dizer, eu tenho falado isso repetidas vezes. No manifesto da ALN, da Aliança Libertadora Nacional, de 1935, Aliança Nacional Libertadora, em 1935, Luiz Carlos Prestes já apontava para esses três grandes problemas. E que nós, do campo popular,
e progressista, não conseguimos ainda no Brasil resolver, enfrentar. Apesar de, eleitoralmente, termos vencido muitas eleições no Brasil a partir de 1946, vamos colocar assim. Vencemos muitas eleições. Vargas foi eleito em 50, mas esse mesmo grupo que trabalha contra o Brasil, os imperialistas, os latifundiários e os fascistas, levaram Vargas ao suicídio. Está na carta de testamento de Vargas. Veja lá a questão do petróleo. Esse grupo foi o mesmo grupo que tentou impedir a posse de Juscelino Kubitschek, uma vitória também do campo democrático, popular e progressista. Em 1956. Queria impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Esse mesmo grupo tentou impedir a posse que João Goulart assumisse a vice-presidência da República e tentou, de uma forma golpista, esse mesmo grupo, implantar o parlamentarismo no Brasil. E perderam no voto, que o parlamentarismo foi rejeitado. Mas esse grupo, não satisfeito, deu um golpe em João Goulart. Veja o que está escrito, recomendo a todos a leitura, do discurso da Central do Brasil de 13 de março de 1964, do presidente João Goulart, que estava querendo apresentar para o Brasil uma proposta chamada de programas de base. Coisas que não eram, jamais foram socialistas, eram reformas liberais para acomodar apenas os interesses humanos das pessoas. Humanos. Atender uma acomodação dos conflitos sociais no Brasil. Então, eu recomendo a todos que têm interesse que leiam o manifesto da ANL, Aliança Nacional Libertadora, de 1935. Está aí na internet, só baixar. Leiam, por favor, vocês vão compreender. Leiam a Carta Testamento de Getúlio Vargas, de 1964, e leiam o discurso da Central do Brasil, de 13 de março de 1964, do presidente João Goulart. Leiam esses documentos que nós vamos poder compreender isso, porque parece que o nosso campo não leu e não compreendeu. Tivemos 20 anos de ditadura militar no Brasil. Quem controlou o Brasil por 20 anos? Exatamente esses três segmentos. Os imperialistas, e aí estão os entreguistas, os brasileiros entreguistas, os latifundiários e os fascistas. Desde as torturas, os assassinatos, os espancamentos, não só de militantes políticos que lutavam pela democracia, restaurar a democracia no Brasil, como Rubens Paiva, por exemplo, que não era nenhum socialista, era um liberal, era um homem comprometido, era um nacionalista, um homem comprometido com o seu país, um patriota. Veja o que eles fizeram. Desapareceram, assassinaram com o deputado Rubens Paiva. E estou falando do Rubens Paiva para ilustrar que todo mundo está acompanhando aí um filme, ainda estou aqui. Então, vivemos 20 anos de ditadura. Terminou a ditadura, ao invés de fazermos exatamente a nova república, fazer uma ação efetiva contra esse grupo, não fez. E permitiu que eles ficassem aí comodamente governando o Brasil durante a nova república. A gente se dirige, eu particularmente, muitos outros intelectuais, se dirigem muito contra os militares. Os militares fazem parte dessa instituição, da instituição do Estado brasileiro que compõe esse grupo, que compõe a defesa do imperialismo, compõe a defesa do latifúndio e, por conseguinte, do fascismo também. Não vou dizer que sejam todos os militares, mas, na verdade, a história das Forças Armadas no período republicano brasileiro tem sido marcada por isso, de se colocar contra o povo brasileiro, ser empregada para massacrar e atacar o povo brasileiro, ter o povo brasileiro como inimigo. Muito bem, veio a nova república, e a nova república, nós, do campo, vou dizer, a responsabilidade, nós somos responsáveis, porque nós não fizemos essa discussão, não fizemos esse debate, não fizemos esse aprofundamento. E aí veio a nova república, não fizemos. Veja, o primeiro presidente eleito do Brasil, após a ditadura militar, foi Fernando Collor de Mello. Quem é Fernando Collor de Mello? Fernando Collor de Mello, eleito em 1989, é exatamente o representante dessas forças, do imperialismo. Veja que Collor de Mello, ele que vai introduzir o neoliberalismo no Brasil, através dele, do seu governo. Collor de Mello é um representante das oligarquias latifundiárias, ele é um típico representante lá do Nordeste,
dos senhores feudais, lembrando que o pai dele, como senador da República, atentou contra a vida de outro senador dentro do parlamento brasileiro. E Collor de Mello, dentro dessa estrutura toda, em torno deles, estavam os fascistas. Todos vão lembrar do governo de Collor de Mello. Todos vão lembrar da forma com que Collor de Mello procedia no seu governo. Todos vão lembrar motocicleta, aquelas corridas, bem típico dos fascistas, bem típico como faz o Donald Trump, bem típico como fazia o ex-presidente, que agora agora é réu no Brasil, bem típico como faz o Milei, bem típico como fazia Benito Mussolini e Adolf Hitler. Veja. Então, primeiro presidente do Brasil, depois de 20 anos de ditadura, foi um fascista, um representante das oligarquias feudais e um defensor do imperialismo no Brasil, um entreguista, que hoje saiu da presidência da República sob acusação de corrupção, sofreu um processo de impeachment, renunciou para não ser impeachmentado, mas perdeu seus direitos políticos no parlamento brasileiro e só não foi condenado criminalmente porque se valeu de um expediente processual, porque a ação policial que apreendeu, na verdade, as provas na casa do PC Faria, tinha falhas. E aí conseguiu, diante disso, né, o fruto da árvore envenenada, da prova envenenada, vamos colocar assim, anular a ação penal contra ele. Mas aí agora, né, foi condenado por corrupção. É a mesma pessoa, são as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas que atuam no Brasil contra os interesses do Brasil. É exatamente isso. Léo Rodrigues. Collor é igualzinho ao corrupto do Lula? Não sei se o Lula é corrupto, sinceramente. Eu não vou entrar nessa discussão. Não acho que o Lula seja corrupto, não. O Lula, ele não compreendeu o processo que se passa no Brasil. Que bom que os bolsonaristas estão aqui também participando, os fascistas. Me ouçam, por favor. Agradeço a presença de vocês aqui. Podem criticar à vontade. Fiquem à vontade. Pode se inscrever no meu canal, se tiver interesse. Aqui é um canal para refletir os problemas do Brasil. E eu não tenho nenhuma preocupação em discutir com vocês. Vocês estão aí, vão ficar berrando, gritando, para mim não tem problema. Eu vou continuar aqui apresentando aquilo que eu entendo que seja o correto, que seja o justo. Então, veja, Collor de Mello foi o primeiro presidente. O governo de Fernando Henrique Cardoso foi um governo lamentável. Fernando Henrique Cardoso enganou aos brasileiros. Enganou. Porque Fernando Henrique Cardoso, né, se apresentou como um professor, um homem que deveria ser comprometido com o seu país e com o seu povo. O seu governo também foi um governo entreguista, privativista. Ele intensificou a entrega do patrimônio brasileiro aos interesses estrangeiros. O melhor exemplo disso está representado na Companhia Vale do Rio Doce. Não preciso dizer mais nada. Já está claro aí para todos compreenderem. E possibilitou que no seu governo os senhores feudais continuassem atuando livremente, os fascistas também. Nada fez. Apesar, isso também tem que colocar favorável do Fernando Henrique Cardoso, que ele compreendeu o que deveria ser feito com as Forças Armadas, que as Forças Armadas não deveriam entrar na política. Ele enquadrou as Forças Armadas. Esse é o único ponto que eu vejo, o meu modo de ver, muito razoável do governo de Fernando Henrique Cardoso. No mais, foi uma lástima. Veio o governo do presidente Lula. Quando veio o governo do presidente Lula, todos nós tínhamos uma expectativa de um governo mais à esquerda. Tivemos um governo que tirou milhões de brasileiros da miséria, que levou desenvolvimento econômico e social para o Brasil. Isso é inegável. Inegável. Mesmo os fascistas chamando Lula de ladrão, chamando Lula de corrupto. Isso é retórica da política. Isso não me abala porque eu sou cientista político e compreendo isso. Isso aí eu entendo, eu procuro compreender a política como ela funciona e como ela deve funcionar. E compreendo que faz parte dos fascistas, por exemplo, chamar Lula de ladrão. Por isso que Sérgio Moro é um típico fascista brasileiro. Tanto é que ele foi desmascarado. Dallagnol, típico fascista brasileiro, do Partido Fascista. Que representa, olha só, os fascistas estão intimamente ligados aos senhores da terra e ligados aos interesses imperialistas. Veja que quem é Sérgio Moro. Exatamente isso. Defende os interesses latifundiários e defende os interesses entreguistas contra o Brasil. É uma forma da Dallagnol. É a ação política deles. Eles pensam assim, não são brasileiros comprometidos com o país ideologicamente.
politicamente, não são patriotas, são brasileiros que têm compromisso com interesses de fora e trabalham contra o seu povo. Muito bem, o presidente Lula fez um governo bom, elegeu a presidenta Dilma, que era sua ministra. A Dilma Rousseff também não compreendeu esse processo, e o que acabou? Acabou, essas forças todas se reagruparam, se reuniram fortemente e levaram ao impedimento da presidenta Dilma. E entregaram o Brasil a uma pessoa descompromissada com o país, uma pessoa que se mostrou também entreguista, que foi Michel Temer, que conspirou contra o Brasil e fez o que fez nos seus 2 anos de governo, que não precisa repetir, que todos acompanharam. Todos nós acompanhamos. Ele saiu da presidência da República enxotado. Nem os fascistas acompanharam ele. Ele saiu enxotado da presidência da República, mas ele fez o serviço que possibilitou que o presidente Lula fosse preso, que a Lava Jato pudesse destruir a Petrobras, pudesse destruir com um complexo industrial de engenharia do Brasil, e que o Brasil voltasse a ser aquele país atrasado desde a fundação, desde a sua independência. O Brasil voltar ao seu lugar. E o povo preto, pobre, periférico, voltar, né, para uma situação de pobreza extrema. De pobreza extrema com mais repressão. E aí veio o governo de Bolsonaro, que eu não preciso dizer também, todos nós acompanhamos, que é esse governo, um governo que era a favor do imperialismo, que era a favor do latifúndio, governo dos militares, e um governo, tipicamente o Bolsonaro, não precisa nem descrever, ele é a própria encarnação do fascismo no Brasil. Ele é o maior representante do fascismo no Brasil, o Bolsonaro, o maior representante. Isso para ele é um elogio para ele. Mas para nós que defendemos a democracia, que defendemos justiça social, que lutamos por um país justo, solidário e soberano, o Bolsonaro se opõe a tudo que nós defendemos. Se opõe. Os bolsonaristas se opõem ao Brasil soberano e desenvolvido. Nós lutamos por um país soberano e desenvolvido. E aí o que acontece? Fizeram uma tentativa de golpe, essa que não foi adiante, foi debelada. Primeiro perderam eleitoralmente. Eles já tentaram fazer o golpe com a questão da eleição. Perderam eleitoralmente. Depois perderam efetivamente no embate político golpista. Porém, o governo do presidente Lula, ao invés de enquadrá-los, o presidente Lula, que é um pacifista, que é um democrata exageradamente, a meu modo de ver, resolveu não acelerar o processo. Não acelerar o processo de enfrentamento dessas forças. E aí, veja, estão aí os imperialistas atacando todos os dias o governo do presidente Lula. Deixa eu ver o que escrevem aqui. Obrigado, Léo. Obrigado pela democracia, Léo. Obrigado, Léo. Obrigado. Ô, Léo, se você não acredita, fica à vontade para, já que eu estou falando aqui, você não está gostando, fica à vontade para sair. Fica à vontade. Tá? Mas está assistindo, com certeza eu acho que eu vou contribuir alguma coisa para você, que você começou a escrever democracia, eu já gostei disso. Então, o presidente Lula, nesse seu terceiro mandato, ele sabia também, quando foi eleito, que ele não teria nenhuma base política sustentável para o governo. Isso nós já sabíamos, diante de tudo que foi, todo o cerco que foi feito, principalmente após o golpe contra a presidenta Dilma. Simplesmente desmantelaram, criaram estruturas dentro do Estado brasileiro, dentro das instituições brasileiras, parlamento, tribunais de contas, poder judiciário, Ministério Público, polícia. Tudo isso foi devidamente aparelhado para impedir que o país seja um país soberano, um país, né, independente, efetivamente, e desenvolvido. Então o presidente Lula sabia disso, mas estamos aqui na disputa para levar esse país a essa situação. Porém, nós estamos ficando da seguinte forma: os meios de comunicação trabalham contra o governo, porque os meios de comunicação defendem esses 3 pilares, que eu volto a repetir para o Léo: imperialismo, latifúndio e fascismo. Trabalha para eles, os meios de comunicação tradicional. Então, parece que o governo não entendeu e continua não entendendo essa disputa. Só tem um jeito de superar isso, politicamente.
é o governo se aproximar de quem o elegeu. O presidente Lula foi eleito pela maioria do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro elegeu o presidente Lula. Ele tem que governar para todos no Brasil, para todos. Mas, politicamente, conduzir o seu governo junto do povo. Não vai ser junto às instituições. Não vai ser no Supremo Tribunal Federal. Não vai ser no Parlamento Brasileiro, nem mesmo com parte do governo do presidente Lula. Porque parte do governo do presidente Lula é formado por esses partidos que defendem esses interesses contra o Brasil. Então, agora vem a questão do perdão. Aí eu volto a dizer, é lamentável ler o líder do governo no Senado dizer que vai apresentar um projeto, está sendo construído um projeto no Senado, que não é para anistiar Bolsonaro, mas que é para diminuir as penas para os bagrinhos que cometeram crimes seríssimos contra a democracia. Seríssimos contra a democracia. Isso é muito desagradável, eu considero assim, olha, uma frustração dentro desse embate político que nós estamos levando. Então eu quis fazer essa live, me alonguei um pouco, mas eu quis fazer todo esse debate, porque nós não temos tempo, muitas vezes, para discutir dessa maneira, né, nos outros espaços que eu tenho chance de participar, sou convidado, nós não temos esse espaço todo para explicar com detalhes isso. Aqui eu posso, né, uma live voltada aqui, por isso esse canal nasceu. Esse canal nasceu para refletirmos, né, para colocarmos as nossas inquietações. Mesmo debater com aquelas pessoas que pensam diferente. Eu não vejo problema nenhum de debater com pessoas que pensam diferente de mim. Eu só não aceito ofensas. Né? Ofensas pessoais, xingamentos, essas coisas não dá para aceitar, porque aí já não é um nível adequado. Mas se quer debater, discutir, porque tem que anistiar o Bolsonaro, o cara quiser apresentar o argumento dele, pode apresentar. Eu aqui vou ouvir, né, pode escrever aqui, eu vou ler, vou refletir, vamos ver, vamos pensar. Quem sabe? Mas até agora eu não vi nada que possa anistiar o Bolsonaro. Ao contrário. Só quero dizer que Bolsonaro, para os bolsonaristas, cara, bem atentos, é carta fora do baralho. A classe dominante brasileira é essa que defende o imperialismo, defende o latifúndio, e querem vocês como massa de manobra, os fascistas, já colocou o Bolsonaro como carta fora do baralho. Bolsonaro não interessa mais os interesses da classe dominante brasileira. Não interessa mais. A sorte de Bolsonaro já foi entregue. Ele vai ser condenado. Muito provavelmente a condenação que ele vai ter vai ser uma pena alta que ele vai ter, porém ele vai cumprir a pena dele como Collor de Mello. Ele é branco, ele é ex-presidente, é um homem rico, um homem muito rico, Bolsonaro, sobre a quantidade de imóveis que ele tem, do patrimônio dele, um homem muito rico. Essa é a pergunta que os bolsonaristas deveriam fazer ao Bolsonaro, né? Bolsonaro, né, porque o Bolsonaro tem um patrimônio tão grande sendo servidor público, sendo apenas servidor público. Como ele conseguiu amealhar um patrimônio tão grande? Então é a pergunta que tem que fazer, né? Que fazem a pergunta, dizem que o Lula é ladrão, mas não perguntam o Bolsonaro porque ele tem um patrimônio tão grande. Tá aí uma boa pergunta para os bolsonaristas fazerem lá ao seu chefe. Então, Bolsonaro, dizendo para os fascistas, será condenado, não tem escapatória, e ele já foi jogado como carta fora do baralho. Mas essa live aqui foi exatamente para nós refletirmos sobre esse processo, esse projeto. Nós não podemos, nós brasileiros, comprometidos com o país, tolerar esse tipo de conciliação. Não dá mais para aceitar a conciliação. Eu vou escrever para o senador Randolph, quando eu for a Brasília, eu vou no gabinete dele, não sei se ele vai me receber, mas quando eu for a Brasília, eu vou lá falar com ele, vou conversar com ele, falar, senador, o senhor não poderia ter feito isso. Isso que o senhor está fazendo, o senhor está traindo, senador, todos os princípios que o senhor diz defender. Traindo. Vou falar com ele, vou conversar com ele e com os outros senadores, porque isso é inadmissível. Esse assunto está entregue ao Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário vai revisar as penas, é o problema do Poder Judiciário, isso não é o problema do Parlamento. O Parlamento tem que tratar. O Brasil tem um montão de problemas que dependem do Parlamento. Tá aí, projeto para aprovação, né, da isenção do imposto de renda para quem ganha R$5.000. Os deputados tinham que estar debruçados sobre isso e cobrar daqueles que são muito ricos que não pagam imposto no Brasil.
Olha a injustiça. Isso os deputados tinham que estar debatendo. Os deputados tinham que ter a vergonha também, né, de resolver politicamente esse impasse da questão do deputado Glauber Braga. Porque, na verdade, não é o Glauber apenas que foi atacado por aquele fascista que foi no parlamento. Foi o parlamento brasileiro que também foi ofendido. Então, o Glauber deveria ter recebido do Congresso, da Câmara dos Deputados, um desagravo em favor dele. Resolver o problema do Glauber. São tantos problemas que o parlamento tem que ajudar a resolver o Brasil, tantos. Ajudar o governo, né, que tem apresentado vários encaminhamentos de políticas públicas para modernizar o Brasil, para conduzir o Brasil para a industrialização, aumentar empregos, melhorar as condições de vida do povo. O parlamento tem que aprovar leis. O parlamento tem que ficar se preocupando com isso, e não com anistia para quem atentou contra a Constituição, quem atacou a Constituição e quis implantar uma ditadura no Brasil. Se eles implantassem uma ditadura no Brasil, nós não estaríamos aqui. Bolsonaro prometeu e disse que só morreram 30 mil. Tinha que ter morrido pelo menos 30 mil na última ditadura. Veja só se fosse implantada uma ditadura no Brasil. Meus amigos, muito obrigado. Peço desculpas aí pela minha veemência. Agradeço a presença de quem me acompanhou até aqui. Quem vai me assistir depois, peço que se inscreva no meu canal, acione o sininho aí, porque é importante acionar o sininho, que quando tem transmissões, entra na tela da pessoa, no seu dispositivo eletrônico ou no computador. Então, não só se inscrever, mas também indicar para os amigos. Tá? Eu não tenho pretensão de ter um canal aqui com milhares de pessoas, não tenho. É um canal para isso mesmo, para refletirmos, pensarmos sobre os problemas brasileiros. Obrigado, Cris. Está assistindo aí? Cristiane, minha amiga Cristiane. Muito obrigado, Cris, por estar assistindo. Está assistindo aí. Tá? Mais uma vez, eu peço desculpas a todos pela minha veemência, mas eu não consigo tratar esse assunto da anistia ou de perdão para fascista com tranquilidade ou de uma forma blasé. Não consigo. Porque isso foi tão sério que aconteceu no Brasil, tão sério, que nós estamos. Isso está repercutindo até hoje. Vai dar perdão para essas pessoas para amanhã um novo líder fascista, que não vai ser o Bolsonaro, vai ser um outro, conduzi-las para uma outra tentativa de golpe. Então, a pena, ela tem um caráter, uma pena, tem um caráter educativo, para que nunca mais se repita. Então, não pode ficar apenas aplicando penas duras para pretos e pobres no Brasil. Gente, muito obrigado, um abraço para todos e uma boa noite. Tchau, tchau. Obrigado até aqui. Tchau, tchau.